Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá boa demais, gente, tá boa demais. Tô aqui com a camisa do Boca Juniors, é só uma Copa do Mundo de Clubes pra fazer a gente vestir essas blusas mesmo, porque eu vou te contar, hein, ontem o Boca quase conseguiu segurar o todo-poderoso Bayern de Munique. Não deu, né? Porque nem sempre, ou sei lá, não vou dizer quase nunca não, nem sempre coração, nem sempre, eu falei isso no Shorts, né? A torcida inflamando o estádio. Nem sempre isso garante vitória, né? Você tem que ter concentração máxima, 100% ali, tem que estar ligado no jogo. E é claro, né? A competência técnica para matar uma partida tão difícil contra uma equipe tão qualificada como é o Bayern de Munique. Mas o Boca Juniors está vivo, né? Perdeu de pouco, perdeu de 2-1, agora vai ter que fazer a parte dele com o Auckland City, torcer de repente pro Benfica, aí, não sei, vamos ver. O que o Boca Juniors precisa fazer é problema do Boca Juniors, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui do desempenho dos clubes brasileiros e principalmente um debate que, sinceramente, é um debate estéril, inútil, improdutivo, de certa forma até burro, né? Um debate burro. Qual foi a vitória mais importante? A do Botafogo sobre o PSG ou a do Flamengo sobre o Chelsea? Eu não sei se a questão é essa. Minha opinião é que não é. Até porque é muito claro. Para mim é cristalino. Qual é a vitória mais importante? Bom, só olhar, né? Quem é o PSG? Quem é o Chelsea? O que as duas equipes ganharam na temporada? Olhou? Comparou? Aí você vai ver o tamanho da vitória, da importância da vitória e tal. Agora, vamos falar a verdade aqui, não é essa a questão. Quem tem que levantar essa questão é o canal do Botafogo, é o canal do Flamengo, e cada um defendendo o seu, né? A sua glória, a sua conquista. O Flamengo está classificado, 6 pontos num grupo mais tranquilo, está classificado em primeiro. O Botafogo com 6 pontos não está classificado ainda. Por quê? É o grupo mais pesado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É o grupo da morte, literalmente, né? Agora a questão que eu levanto para vocês aqui é: qual é o tamanho de tudo que está acontecendo? Qual é o tamanho do impacto que isso vai gerar na organização do nosso futebol? Essa é a questão. É isso que me preocupa. Porque qual é o meu receio? Não tem impacto nenhum. Botafogo e PSG, Flamengo e Chelsea, Palmeiras e Porto, Fluminense e Borussia. Que isso simplesmente se torne uma bela história para ser contada, como algo completamente estanque do que acontece no Brasil. Porque grande responsabilidade pelo desprezo que boa parte da Europa tem pelo futebol brasileiro, a culpa é da CBF. É dela, não é do Botafogo, não é do Flamengo. A culpa é da CBF. Porque essas equipes, Botafogo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, São Paulo, essas equipes são fundadoras do futebol arte, do futebol que empolga, do futebol que mobiliza. O futebol brasileiro é fundador do futebol como uma arte, a arte do improviso, a arte de não ter ideia do que vai acontecer quando aquele cidadão tiver com a bola nos pés. Porque o futebol sempre foi matemático, o futebol europeu sempre foi muito previsível. Dentro desse sistema tático acontece isso, se não for isso vai ser aquilo. As equipes jogam de forma semelhante, cada um tem a sua escola, tá? Uma mais forte fisicamente, outra mais rápida, tá? Mas muito semelhantes. O Brasil de 1958, ele vai quebrar a lógica. Ele vai mudar tudo. E quando aquele rapaz chamado Mané Garrincha, seu Manuel, pega uma bola e é imprevisível o que ele vai fazer. Quando um menino de 17 anos, seu Edson, Pelé, mata uma bola no peito, mete um balãozinho, faz um golaço numa Copa do Mundo sem qualquer peso.
de jogar sua primeira Copa do Mundo com 17 anos. Quando esses caras fazem isso, o futebol brasileiro ele começa a ser admirado. Só que a CBF, a administração, a gestão, a organização dos campeonatos aqui conseguiu jogar toda essa magia fora. Eles jogaram a magia no lixo. A Europa começou a pegar os nossos jogadores e começou a ver que fazia, que fabricava melhores jogadores do que os nossos. Porque nem para fabricar jogador o Brasil está conseguindo mais. Agora, a competitividade, o amor que a torcida tem de viajar pelo mundo inteiro atrás dos seus esquadrões, a devoção com que os próprios jogadores têm ao vergarem os seus mantos, e a importância que se dá sim a um torneio que tem importância, a um torneio que paga muito bem. A primeira Copa do Mundo não vem dizer que não tem importância. Não me venha dizer que ninguém tá nem aí. Balela, mentira. Daqui a pouco eu não tô nem aí pra Copa do Mundo também. Vão inventar isso. Vão inventar essa história. Então vamos parar, porque ano que vem a Copa do Mundo vai ser nesse mesmo lugar, com essa mesma temperatura. Vão insistir ainda nessa desculpa? Agora, a questão não é se a vitória do Botafogo foi maior que a do Flamengo ou vice-versa. A questão é o que essas vitórias gigantescas, o que essas vitórias maiúsculas vão trazer de riqueza, de mudança para o nosso futebol. Porque a gente vai voltar. A Copa do Mundo vai acabar, campeões ou não, nós vamos voltar para a realidade. Nós vamos voltar para o impedimento com linha de Atari, de Phantom, de CCE, videogame dos anos 80. A gente vai voltar para tudo isso. Não tem impedimento semiautomático. A CBF milionária não tem grana para isso. Não tem dinheiro para isso. Eu confesso, a nova gestão do senhor Sami Chaudhry, ela me surpreende nesse início positivamente. Quando é para falar mal, a gente fala, quando é para fazer crítica, a gente faz, e quando é para trazer uma observação também elogiosa, é preciso fazer. Ela tem me surpreendido positivamente. Desde da apresentação para se colocar como país sede no Mundial de 29, isso é fantástico. O Brasil é o país que mais está empolgando na Copa do Mundo, os clubes brasileiros estão empolgantes. Nada mais justo do que em 29 essa Copa estar aqui. Os nossos times estando nela ou não. A gente vai ver o mundo do futebol. Isso é maravilhoso. Quem viveu a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil está aí para testemunhar. Agora, eu elogio aqui esse início de gestão, e aí talvez seja o início da gestão, talvez seja realmente uma postura que vai marcar a CBF nos próximos anos, não sei, mas de convocar o fair play financeiro, de mudar e diminuir drasticamente o calendário dos estaduais para 10 datas, isso foi fantástico, isso foi muito bom. Falta investimento em tecnologia para arbitragem, porque a gente não fica refém dos incompetentes que estão aqui apitando, e falta investir na profissionalização da arbitragem. Agora eu espero de verdade que essa vitória do Flamengo sobre o Chelsea, que essa vitória do Botafogo sobre o PSG, ela faça com que esses clubes, que o BAP, presidente do Flamengo, pare de pensar no bloco do eu sozinho, porque eu sozinho não vai fazer nada. Pelo contrário, todos vão fazer, com ou sem o Flamengo. Pensar que essa vitória do Botafogo sobre o PSG, essa vitória do Flamengo sobre o Chelsea, o desempenho do Palmeiras e do Fluminense, isso é para unir, galera. Isso é para que esses clubes saibam o tamanho das suas marcas, que esses clubes saibam o tamanho deles, não só esportivamente falando, em tudo, para montar a nossa liga. A gente precisa da nossa liga brasileira. Você imagine, o Abel Ferreira, que não é daqui, ele é português, ele competiu muito tempo nas ligas europeias, ele falou claramente, se nós estivéssemos em condições, se nós estivéssemos, perdão, em condições iguais aos clubes europeus, os clubes brasileiros estariam muito melhores do que vocês estão vendo. Muito melhores, muito mais competitivos. Se nós tivéssemos gramados de qualidade, se nós tivéssemos árbitros de qualidade, se nós tivéssemos um calendário de qualidade que favorecesse aos jogadores e não a televisão ou a quem quer que seja.
ou as federações, o futebol brasileiro estaria muito melhor do que a gente está vendo. Olha só, uma pessoa de fora, que está aqui no Brasil vai fazer 5 anos, mas percebendo o que só a CBF não consegue entender, que essa nova gestão seja um marco, seja um corte histórico para que o futebol brasileiro possa recuperar aquilo que é seu, o prestígio, o respeito, a autoridade que Flamengo e Botafogo impuseram, que Palmeiras e Fluminense ensaiaram. Começou com eles, com Palmeiras e com Fluminense. O Botafogo foi lá e materializou isso, na minha opinião, na maior vitória nesse século de um clube brasileiro sobre um clube europeu. Nesse século. Tem Inter e Barcelona, que eu acho fantástico, que é o Barcelona, né? Corinthians e Chelsea, que foi a última, mas é o Chelsea, né? É o Chelsea, que não é um grande clube da Inglaterra. Ninguém vai convencer ninguém disso aqui, tá? A vitória do Inter sobre o Barcelona, ela é histórica. E essa do Botafogo sobre o PSG está nesse lugar. A do Flamengo sobre o Chelsea é muito importante por conta do contexto. Por conta do contexto, porque a partir da segunda década, por exemplo, da época em que o Corinthians venceu o Chelsea, a partir da segunda década do século XXI, é impossível os brasileiros vencerem os europeus. É impossível. A diferença é muito grande. A diferença econômica, de investimento, de estrutura, de calendário, é tudo muito grande. E a gente foi ficando para trás. Só que agora, a gente já nem está vendo que toda vez que nós enfrentávamos esses europeus, nós estávamos em final de temporada. E mesmo assim competíamos. E agora eles estão em final de temporada. E aí estão justificando a falta de... Não estou dizendo que não estão competindo, é claro que estão. Mas estão muito abaixo do nosso desempenho nesses intercontinentais no final do ano. Muito abaixo. Muito abaixo. Enfim, que Flamengo e Botafogo, com as suas vitórias, possam fazer disso um marco para um novo futebol brasileiro. Essa Copa do Mundo de Clubes, ela pode não ter um campeão brasileiro, pode não ter um campeão sul-americano, mas ela mostra que se o futebol for levado a sério aqui, olha, a gente pode sim sonhar, voltar a sonhar com clubes brasileiros levantando os canecos dos intercontinentais no final do ano e, por que não, buscar o título da Copa do Mundo da FIFA, se é que ela ainda vai continuar acontecendo, né? Vamos ver. Fico por aqui. Abraço grande no seu coração e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.